Segunda-feira, semana nova, vídeo novo pra vocês. Olha só, atualização de físico nova aqui. Ruff Diesel, Terence Ruffin, postou ontem no seu perfil aqui algumas poses e ele tá colocando volume, esse arrombadinho, hein, cara? Ele tinha limite pra colocar, depois subiu o limite de peso e aí ele tinha 7 quilos. Ele falou assim, não vou colocar tudo de uma vez, não tem nem como fazer isso de uma vez, terá aos poucos. E essa lesãozinha que ele teve no cotovelo, esse ano que ele acabou tirando sem competir, ajudaram um pouco para acelerar esse processo. Ele tá aqui com massa adicionada, tá com perna maior, tá com um dorsal descendo um pouquinho mais. Continua muito gracioso nas poses, porque ele é um dos melhores, se não o melhor posador da Classic Physique. Aqui tá a semi-relaxado dele, é um físico muito bonito, muito competitivo. Faltam 12 semanas pro Pittsburgh. Ele vai enfrentar o Kaique no Pittsburgh. Vai ser muito difícil, cara. Na verdade, vencer o Terence Ruffin é uma tarefa muito difícil. Poucos atletas no mundo, na Classic Physique, conseguiram superar o Terence, que já ficou em segundo lugar no Olympia. E ele vem evoluindo, ele tá com o corpo descansado, é um cara que não costuma errar. Então a previsão é que a gente veja um físico do Ruff Diesel muito interessante, muito competitivo e muito difícil de ser batido. Mas difícil não é impossível. Ronnie Coleman deu uma entrevista pro canal RX Muscle, que é o canal do Dave Palumbo. Esse aí é um evento, é uma feira lá em Riad, na Arábia Saudita. E o Ronnie Coleman falou aqui sobre o Keone Pearson. Antes de falar disso, eu sei que vocês não gostam de enrolação, justamente por isso eu queria falar aqui da Cueca Performance para vocês, que tem tecnologia anti-odor, tem tecnologia de absorção e evaporação rápida do suor, que é fantástico pra gente que treina. Mas uma coisa mais importante que me faz gostar muito da Cueca Performance é o fato de que ela tem as pernas mais compridinhas e o corte dela, a maneira como ela é feita, impede que a perna enrole para cima e que depois fique raspando uma coxa na outra. Então, para fazer cardio, isso aqui é uma maravilha. E sempre lembrando, usando meu cupom, Chain, você tem 12% off em tudo da Insider. O link tá aqui no QR Code, tá na descrição, tá no comentário fixado. Clicando nesses links, você já vai aplicar o meu cupom automaticamente. E também lembrando vocês o seguinte, cara, tem os kits que dão desconto em cima do desconto. Então tem kits com 5 e 10 cuecas. Vai tendo desconto progressivo. Compra o kit, tem desconto. Usa o meu cupom, tem mais desconto aí. Então não perde tempo, corre lá. Link tá na descrição, comentário fixado e QR Code. Só que foi muito discutido no final de semana. O Ronnie Coleman falou que o Keone Pearson, caso ele vá para Open, ele vai ganhar tudo. E é um negócio que a gente já vem discutindo aqui, a gente já vem falando sobre isso. Ele já falou, vou ficar um pouco na 212, mas daqui uns anos eu vou para Open. Não sei, daqui 3, 4 anos. Ele quer ganhar alguns ainda na 212. E aí cai naquela coisa que eu venho falando já há algum tempo. Antes mesmo dele ganhar. E a galera fala assim, calma, Chain, você tá emocionado. O cara nem ganhou nenhum. Tá falando que ele pode ter um legado gigante. Para mim, ele pode ter um legado gigante na 212. Tão grande ou até maior que o do Flex Lewis, que ele tem uma estrutura e privilegia muito a 212, ele tem um shape muito bonito, linhas que fluem muito bem, tem uma altura que é propícia para 212, mesmo não estando no limite, ele já está longe dos outros, então dá pra gente dizer, a menos que ele erre, aconteça uma lesão, nossa, de acabar o mundo, dificilmente, cara, o Keone Pearson vai perder um 212 no Olympia nos próximos anos. Por isso tem essa dúvida. Sigo um caminho e faço história, ganho 7, 8 títulos, 9 títulos e entro para sempre para a história? Ou vou buscar um título da Open que também me garantiria na história, mas quando se falasse em termos de números, talvez não chamasse tanto a atenção ainda. Sim, eu entendo, eu sei, não precisa me crucificar. A Open é o título mais importante, é o Mr. Olympia, é o Sandal, tem tudo isso aí, é o melhor entre os melhores, mas já que tem as categorias, eu não acho que seria ruim o cara ganhar 7, 8, 9 e ser lembrado como um cara que venceu vários títulos de Olímpia. E aí tem a história do Ronnie Coleman, que não é muito boa pro Keone, porque é assim, cara, o Ronnie ele é notoriamente um pé frio, é o maior bodybuilder da história, é um cara, é uma aberração da natureza, é um cara gente boa, mas ele nunca acertou um palpite. E geralmente quando ele dá um palpite, a carreira do cara desanda. O caso mais notório é do Victor Martinez, que ele falou assim, ó, o cara que vai ganhar depois de mim vai ser o Victor Martinez. E o Victor Martinez tinha potencial, mas começou a acontecer um monte de problema na vida do cara, para dizer o mínimo, e ele nunca chegou. Olha o Keone aí posando, duplo bíceps dele é maravilhoso, ele tem volume, ele vem trazendo condicionamento, ele tem boas poses. O argumento que se usa é, o Hadi era 212, foi campeão
da Open no Olímpia. O Derek foi 212, campeão da 212 e foi campeão da Open. São caras mais baixos. Sim, mas o Keone me parece ainda mais baixo que os dois. E aí ele ficaria ainda... Olha só os cortes nas pernas do Keone. E aí ficaria, talvez, no contexto que estamos entrando agora, um pouco mais complicado. Porque quando o Had e Derek venceram, era ali uma troca de guarda, não tinha muita gente definida, não tinha, vamos dizer assim, um campeão despontando, não tinha caras muito grandes trazendo físicos muito bons, o que acabou deixando a porta aberta para os carinha menor, mais baixinho. Não estou dizendo que eles não possam ganhar novamente, nem que o Keone não possa ganhar, estou dizendo que o contexto pode estar mudando. Agora a gente tem Andrew Jack subindo, é um cara gigantesco, com um frame muito grande. A gente tem Samson Dauda vencendo. E se o Samson vence esse Arnold agora, a gente começa a meio que enxergar realmente a arbitragem da Open, querendo e gostando muito de caras com físicos maiores. Isso vai ficando um pouco difícil de ser mudado depois, principalmente se o Andrew Jack começar a subir ali nos rankings. Mas é claro, tudo isso aí é conjectura, tudo isso aí é especulação, tudo isso aí pode ser assim. Pode não ser assim. Na Open ainda o volume, o tamanho ocupado no espaço do palco conta muito. Então o Keone Pearson tem um físico maravilhoso. Não seria contrário. Acho que hoje ele tem um dos melhores físicos do mundo. Se fosse para escolher entre o físico do Keone Pearson e do Samson Dauda, em termos de estética, de beleza, eu prefiro o do Keone Pearson. Não quer dizer que esse físico vai ser o melhor no palco para vencer. Pode acontecer mais ou menos, aconteceu lá no Praga Pro, com o Chris Bumstead versus o Martin Fitzwater. Eu acho que 99,9% das pessoas que viram aquele campeonato tivessem um botãozinho a apertar. Você escolhe ter qual físico para da vida, Bumstead ou Martin? Eles apertariam o botãozinho do Bumstead. Para ter o físico, gente, pelo amor de Deus, os caras vão levar tudo por trás. Não é assim. Mas a questão é que a grande maioria escolheria o físico do Sebum para ter. Não quer dizer que ele seria um físico e daquele físico específico, tá? Que poderia vencer o título de Open no Olímpia. Claro que o Bumstead, se treinasse para Open, se colocasse a massa necessária para Open, as proporções necessárias, ele brigaria por título, é óbvio. Eu tô falando daquele físico específico do Praga. Mas é isso aí, vamos continuar acompanhando para ver qual será aí a saga. O grande lance, a grande mensagem é que quando o Ronnie Coleman fala e aponta para alguém, geralmente esse cara tem que dar uma benzida, porque, nossa senhora, todo mundo sabe do perrengue que o Beiros Tabani, o iraniano, passa para entrar nos Estados Unidos, não consegue visto de jeito nenhum, tem muito lugar também que ele não consegue visto. Dizem que o motivo pelo qual ele não consegue é que ele era um militar lá no Irã e ele tinha algumas fotos bem comprometedoras nos seus perfis sociais antes de despontar como atleta. E a imigração americana checou isso aí, por isso que eles não vão dar o visto pro cara. Até quando o cara do Xavier, lá do Desktop Bodybuilding, comentou isso com o Milos desconversou, fez de bobo. Pode ter sim um fundo de verdade nisso, e isso pode sim ser uma razão. Então a gente entende o quão difícil para um iraniano é conseguir o visto. E isso acontece por ações tomadas pelo governo iraniano, etc, né? Coisas que não vem ao caso aqui. E a gente sabe também o quanto que o Had já sofreu com isso, o quanto que ele já passou de perrengue sem conseguir visto. E como é complicado para ele ainda hoje arrumar o visto para entrar uma vez ou duas nos Estados Unidos. Tem que fazer uma grande peregrinação, tem que ir em outro consulado em outro país, tem que pedir um monte de papel, os vistos deles são temporários, ele não tem um visto de turista, como os BR tem, por exemplo, ou como você tem aí, pega um visto lá B1, B2, 10 anos de duração, aí entra, fica uns meses e sai. Não, ele tem que, toda vez que ele vai, ele tem que, meses antes, pedir um visto temporário, provar que ele vai competir. É um monte de burocracia. E aí, olha só, cara, eu não consigo acreditar. Aí ele vai e me posta isso, uma cara de mal ali, uma arma, escrito ali em farsi, com uma risadinha. Eu peguei aqui a tradução, essa história, essa altura já saiu do ar, eu tirei um print pra vocês, e aí ele coloca, qualquer coisa de plástico é legal, dando a entender e demonstrando que ali é um revólver de brinquedo, de plástico, que não é uma arma real. Mas a questão é o impacto que uma foto dessa causa, a expressão facial, o revólver. O cara pode falar assim, era só uma brincadeira. Pode ser, mas possivelmente, cara, pode acontecer da imigração americana não entender como uma brincadeira e até achar uma brincadeira de mau gosto e não dar o visto. Então isso aqui, vai impedir o Had de entrar? Não sei, cara. Talvez nem vá.
Mas é uma coisa que não custa evitar, não custa ter um tiquinho de bom senso e falar assim, brother, acho que não é um negócio interessante de ser postado. E por falar em bom senso, cara, esse final de semana, o André Pierin, que é o novo coach de poses do Ramon, deu uma entrevista, deu declarações e virou uma polêmica muito grande, né? Ele até postou um desabafo aqui. Conheço o Pajé, cara, faz, sei lá, quase 20 anos. O cara, árbitro profissional, diretor de arbitragem, um cara que manja pra caramba do esporte, que treinou muitos caras aí, ensinou muita gente a posar e vem trabalhando com muita gente. Tá sendo um pouco mais conhecido agora, e eu convido vocês a conhecer o perfil do cara, ver o trabalho, porque vale muito a pena, ele é muito bom. O Pacholop não indicou ele à toa. É um cara que tem uma didática muito boa e um conhecimento do esporte elevadíssimo, cara. E aí ele falou lá na entrevista, não acho que o Ramon posa mal, mas acho que ele poderia posar bem melhor. E aí agora que eu sou hatear ele falou que tá passando pano pro Ramon. Meu Deus, cara, acontece aqui. Porque o cara, ninguém é essencialmente bom ou só ruim. Então a pessoa que analisa friamente e de maneira imparcial, ele vai elogiar as coisas que são boas e vai criticar as coisas que são ruins. E o Ramon é um cara de mídia muito grande ainda, eu sei que tá sendo crucificado, a galera hateou pra caramba. E não assistem a história completa. Na minha opinião, tá? Ele não passou pano. Só que pensa o seguinte, gente, vamos ter um pouco de bom senso. O cara é de uma empresa diferente, uma empresa que é uma grande rival da empresa do Ramon. Então, possivelmente, convencer esses personagens ou as empresas de que seria possível trabalhar junto, talvez tenha sido um trabalho de bastidores um pouco mais complexo do que a gente imagina. Aí o cara, ele vai no canal da empresa dele, dar uma entrevista, ele não vai descer o pau publicamente no Ramon, mesmo que ele achasse, ele não ia falar no canal da Integral, o Ramon posa que nem um lixo, parece uma lagartixa bêbada, tomou calmante, acordou de tarde, tá posando, não vai falar isso aí, cara. Mesmo porque é um trabalho em equipe, o treinador, o coach, eles têm que fazer as críticas, mas tem também que dar um reforço positivo pro cara. E para bom entendedor, para quem tem mais de 2 neurônios, quando o cara fala, não acho que o Ramon posa mal, mas acho que ele poderia posar bem melhor, é uma maneira sutil de dizer, ele não posa bem, já tá legal, já tá, é isso. É notório que ele não posa bem, é notório que ele precisa melhorar. Teve vários feedbacks falando sobre isso, a gente falou várias vezes de poses aqui, falando sobre isso, ele nunca pareceu ter muita vontade de fazer isso. Agora, não sei, mais uma vez, não sei o que tá rolando para isso acontecer, se é ele que decidiu, se é uma pressão externa, o que tá acontecendo, mas ele vai ter um professor e um coach de poses que é muito bom, que entende muito, que vai conseguir adaptar as poses para trazer o melhor do Ramon, para tirar o máximo de cada pose, colocando os pontos fortes em evidência, escondendo os pontos fracos, etc, etc. Eu não acho que um começo de trabalho numa situação como essa, num contexto como esse, o cara devia falar alguma coisa que é diferente disso. Só para ilustrar, ele falou isso aí e depois ele falou um monte de coisa sobre fazer ajustes. Ele falou algumas coisas aqui bem interessantes. Falou assim que vai fazer muito teste, que ele precisa equilibrar entre o que fica estético e principalmente o que leva mais a impressão de volume e largura para brigar com o Mike. Embora eu não acho que o Mike vai ser o grande desafiante do Ramon nesse Olímpia, não sei se o Mike vai ficar entre os top 3 desse Olímpia. Também tem que se certificar que o dorsal tá na sua máxima expansão do duplo bíceps. São todos detalhes que ele quer checar e ele vai esperar o Ramon voltar da viagem para começar esse trabalho, ter uma visita ali presencial, para fazer avaliações. Ele também quer ver qual é a base de perna que fica com os vastos e adutores mais arredondados, contrastando com a linha de cintura e dorsais. E ele sempre ressalta, vou testar tudo, tem que testar tudo, tem que ver como vai ser. Porque não tem como dizer como vai ser de antemão. Aí vai ver se posa totalmente reto, ou jogando o quadril para um lado para o outro, se o duplo bíceps vai ser com vácuo ou com o abdômen brocado. Vai tentar sempre buscar estética, mas sempre também tentando manter um frame ali competitivo. Mudanças que ele falou que podem ser feitas já e que melhorariam provavelmente. Uma delas que a gente vem falando faz, sei lá, cara, 15 anos também, né? Que é levantar os cotovelos no duplo bíceps de frente. E não precisa ser um gênio para entender isso aí. Aqui tá ele, tá esses cotovelos mais um pouquinho mais levantados, vão trazer uma estética um pouco melhor. Pode ser que ao levantar o cotovelo ele perca o grande dorsal, mas aí é uma questão técnica de como posicionar o ombro e o braço para que não se perca esse arredondamento de dorsal.
Isso, um bom coach de pose vai corrigir. Posicionamento melhor também do peitoral de lado para encher o peito, não girar muito, não colocar o braço muito para trás, não se abaixar muito. Então, assim, tem de cara ali, tem várias mudanças que ele já determinou, que precisam ser feitas e vão resultar num bom resultado, e tem alguns testes que ele vai fazer. E uma coisa muito importante que ele fala no final, o endurance, a resistência para que ele consiga manter essa coisa dessa pose durante vários segundos, que ele seja o primeiro a entrar e que seja o último a sair, para conseguir, e que ele consiga posar sem demonstrar esforço, sem parecer que vai soltar um peido no meio do palco. Para mim, a escolha do Perin foi uma das melhores possíveis para o Ramon nesse momento. Perin é um cara muito didático, muito experiente, que sabe muito bem lidar com os atletas, que tem experiência de arbitragem, que sabe realmente o que a arbitragem quer e vai poder direcionar esse cara de maneira muito cirúrgica. E aí entra aquela questão que eu já falava na questão do faixa preta e que às vezes não era muito explícito, que era o seguinte: o treinador, por melhor que seja, ele depende muito do esforço do atleta, ou seja, não adianta ter o melhor treinador se o brother não quer fazer, se o brother vai fazer pela metade, se o brother não vai colocar esforço. Atleta nenhum do mundo, mesmo com a melhor genética, mesmo com o melhor treinador, ele não vai conseguir caso ele não coloque esforço. Então, todo esse trabalho do Pacholok, todo esse trabalho do André Pagé, do André Pierin, vão depender também do esforço do Ramon. E pelo que a gente está vendo, parece que o Ramon está disposto, finalmente, a colocar esse esforço extra, porque ele entendeu que esse esforço extra, com tanta gente boa em volta, vai fazer com que ele chegue muito, mas muito mais próximo desse título que é tão importante para ele e para a gente, seria histórico. Eu quero muito a sua opinião, comenta aí para mim, vou ficando por aqui, já já eu volto com mais vídeo.